o quadro é a dança para os olhos, tem que agradar. Isso é um negócio bem legal da gente entender, que eu lembro quando eu estava na faculdade, o pessoal ia na exposição, olhava o quadro, nossa, mas e aí, maneiro, o que que significa? Não tem um significado para o quadro, entendeu? Me explica aí, né? Ou então a galera que fazia o quadro colava um cartaz explicando. O quadro não requer explicação, o quadro é uma experiência visual. Você olha o quadro e sente o prazer de ver o quadro. Como eu falei, dança para os olhos. Da mesma forma que você escuta uma música, você pega uma música instrumental, aí você não vai dizer, mas e aí, o que significa? É uma experiência. Você não vai para uma experiência gastronômica, come lá um doce gostoso, mas e aí, o que significa? Não, é uma experiência. Não estou dizendo ilustração, concept, estou falando quadro, que você tem um compromisso só com arte, não com o mercado, não com o produto. Ó, o Pedro Paulo Barbosa postou o exercício aqui. Ele manteve o chocobo. Você tá por aí, Pedro? Manda um oi aí. De qualquer forma, eu tô vendo já. Oi, tô aqui. Show. Show de bola. Então, aqui você fez exato em termos de execução, com cinza sólido, separando o plano. Você fez exatamente o que eu te orientei a fazer. Maravilha. Tá tudo super legível, tá? Como eu falei, coisinhas de composição. Olha só que engraçado aqui. É o terceiro que eu pego com essa mesma parada aqui. Ó. Tem um logo, não tem de não, é um negócio de comida chinesa, assim. Não sei, não lembro. Sabe por que esse tipo de coisa acontece? Por que esse tipo de coisa acontece? Então, vou explicar aqui. Não dá tempo da gente ter uma aula de composição, mas só para a galera entender a lógica. A gente tem aqui o quadro, tá? E esse quadro... Faz com outra cor, que não tá dando para ver direito, por conta do cinza. A gente tem o quadro aqui. E o quadro pode estar em branco, tá? O que a gente estuda em dinâmica linear? A relação das forças psicológicas que acontecem dentro do quadro. Então, deixa eu fechar aqui num quadro em branco. Que não vai ser branco, né? Então, como eu falei, chegou aqui, o quadro está vazio. Já está rolando algum tipo de tensão aqui entre essas forças invisíveis, tá? Que são forças psicológicas. Então você tem uma linha aqui, de uma diagonal a outra, que por consequência gera um ponto, que é o centro geométrico. A gente vai ter o nosso centro perceptivo ligeiramente mais abaixo, porque isso é influenciado pela nossa percepção do mundo real, né? Então, as coisas mais pesadas ficam embaixo, então em cima, mais leve, tem menos peso visual. Por isso que quando você vai equilibrar duas coisas aqui, você bota uma grande em cima e uma menorzinha embaixo, porque a de cima, ela tende a cair, né? Vai gerar outra direção psicológica, direção perceptiva, né? Vai atuar junto com essas forças. Tá? Então, cada elemento que eu jogo aqui no campo visual vai exercer força de atração ou repulsão. Tá? Então, o que acontece naquele pôr do sol ali é o seguinte: todo círculo que você insere tem um centro. Tá? E esse centro atrai, te dá vontade de jogar as coisas ali para dentro. Tá? Por conta da ação dessa força psicológica puxando para o centro do círculo. Eu boto uma parada aqui, quem olha fica com vontade de trazer para o centro, para alinhar ali, estabilizar. Tá? Ele fica instável, porque ele está ligeiramente do lado do centro geométrico. E a gente quer estabilizar a composição, e a composição ela deve, de fato, ser equilibrada. Mas o que a gente procura é um equilíbrio dinâmico, não um equilíbrio estático. O que seria um equilíbrio estático? Jogo um aqui, faço aquela composição de balança. Tá? Isso aqui a gente quer evitar. Não estou dizendo que é uma composição ruim. Você pega no Renascimento, era basicamente assim que o pessoal trabalhava a composição dos quadros, a composição de balança.
mas principalmente no mercado de ilustração, de game, a gente quer aquelas ilustrações com a pegada barroca, sabe? Com ritmo acontecendo, com um ritmo emendando no outro, sabe? Que tenha profundidade, camadas de profundidade, são composições mais complexas. Tá? Então, cada elemento que você joga aqui, ele vai interagir com o outro. Né? Então, eu joguei esse aqui, eu jogo um outro aqui embaixo para equilibrar ele. Eu tenho um ritmo para cá, gero um ponto aqui para segurar o peso dessa curva aqui. Não, por exemplo, que estiver apontando para baixo, eu não quero guiar a percepção de alguém para fora do quadro aqui. Eu quero que que o cara continue lendo aqui dentro do quadro. Então, jogo uma nota de cor, por exemplo, aqui, para segurar, em vez do cara descer aqui e ir embora, ele vem e volta para cá. É uma brincadeira, tá? Das tensões, entre as tensões dessas forças psicológicas invisíveis que acontecem aqui dentro. A galera estuda isso. Como se aprende isso? Fazendo cópia de mestres, incontáveis cópias, e no final você acaba resolvendo muita coisa a nível subconsciente, tá? Mas é importante que haja uma consciência mínima, principalmente no início, que você não tem feeling ainda para desligar isso enquanto faz o seu trabalho. Por isso que o estudo de dinâmica linear é importante e infinitamente mais importante do que o estudo de gesture. Seja figura, cenário, qualquer parada. Por que acontece lá no círculo, né? É justamente por conta daquilo. Existe um ponto aqui invisível, tá? E a gente quer alinhar as paradas. E a galera, pum! Não é à toa que eu estou pegando o terceiro trabalho com esse mesmo tipo de alinhamento. Outro exemplo aqui também. Quando a gente faz um retrato, né? O cara, pô, fez um retrato aqui, um perfil, bonitão, malandro. Eu fiz em cima do quadrado. Faz o perfil aqui, você deixa um espaço aqui, ó. Que esse espaço é ocupado pela linha do olhar da pessoa. Você não corta o quadro aqui, ó. Eu já me senti sufocado, já. Só de cortar, só de botar essa linha aqui. Você não só não corta o quadro, como você não deixa o elemento acontecer aqui. Vamos supor, tá esse cara aqui, aí no final tem uma parede com uma cortina caída aqui, ou um móvel, seja lá o que for. Algum elemento que gere essa vertical. Você não pode, isso não pode acontecer. Tá? Tem que deixar o espaço para acomodar essa força aqui, ó, que acontece nessa direção. Você tem que acomodar isso aí na sua composição. É uma linha invisível, mas você tem que dar conta dela enquanto compõe. Ela está lá, tão presente quanto as que você está riscando no quadro. Então, isso só para explicar aí o porquê desse alinhamento aí se repete pra caramba. Então, tem que evitar, tá bom? Se você quiser. Olha, isso aqui está exatamente como eu falei da composição em balança. Tá? Que é a posição que acaba equilibrando, mas de forma estática, mais estática possível. Tá? Dois aqui, triangulão no meio. É tudo que você tem que evitar, tá bom? Mas como eu falei, nesse exercício, a única coisa que eu esperava de vocês é a aplicação do que eu ensinei. Tá 100% feito aqui, tá? Eu não ensinei regra de composição, então justamente por isso eu não espero que você componha com todas as regras em mente. Mas uma vez que eu estou falando do seu trabalho aqui, eu estou aproveitando para comentar isso também. Aí você já vai aprender. Outra coisa aqui, uma distribuição muito grande. Tem que a distribuição dos cinzas, ela tem que ser numa distribuição dinâmica, tá? E equilibrada. Tem muito claro aqui. Uma massa muito grande, tá? Olha como ela está mais bem distribuída aqui. Aqui também. Ó, aqui funciona bem. Aqui funciona bem. Tem essa tangência ruim daqui, né? Do carinha. Claro, a minha favorita é o Chocobo. O Chocobo aqui. Essa aqui ficou uma graça, tá? Se eu tivesse que escolher uma para avançar, certamente seria essa. Essa aqui do Zeppelin, eu não sei. Talvez mostraria um pouquinho do chão, tá? Bem pouquinho. Você corta o chão, dá uma sensação esquisita. Você mantém o plano do chão aqui, ó. Você inclusive ainda usa isso para alinhar, para juntar os prédios num planinho só. Olha só que legal que ele fez aqui.
Ele fez um grupinho de prédios aqui e ele jogou esse grupo, fez um outro grupo para cá, ó. São 2 grupos bem assimétricos. Funcionou muito bem isso aqui, tá? Principalmente se você jogar o planinho do chão. Aqui vale a pena depois você jogar alguma linha para a gente ler o volume dele, tá? Então, ó, manda bala, avança nessa daqui se você decidir avançar depois. Claro, com referência para tudo, tá? Ó, isso aqui é a Lua, é a Lua destruída. Isso é uma ideia bacana. Nossa, eu li como uma árvore na frente da Lua. Não, acho que é a Nada a Lua. ver com o espaço, mas assim, foi a primeira impressão que eu tive. Tá bem legal. Dá para fazer uma ilustração linda com isso aqui, tá? A Lua destruída tá mais legal mesmo. Manda bala. Show de bola. O plano mais escuro necessariamente tem que ser mais baixo? Não. Não precisa ser mais baixo, não precisa ser o primeiro, tá? Essa organização do primeiro mais escuro, segundo médio, terceiro médio claro funciona que é uma beleza, mas a única coisa necessária aqui é que haja organização, que eles estejam agrupados e bem distribuídos. Você pode botar o último plano mais escuro, o primeiro mais claro, o do meio médio, inverter na ordem que você quiser, tá bom? Contanto que haja organização. E o shape que você quiser para eles também. Ele pode estar mais alto, claro. Você não vai botar o primeiro plano escuro e botar ele em cima de tudo, porque vai fechar a composição. Vai dar um efeito mais ou menos como aconteceu com o médio aqui, tá vendo? E até com o médio incomodou. Então os planos têm que se sobrepor de forma harmônica e bonita, tá? Lembra aí que o quadro é a dança para os olhos, tem que agradar. Quadro, isso é um negócio bem legal da gente entender, que eu lembro quando eu estava na faculdade, o pessoal ia na exposição, olhava o quadro, nossa, mas e aí, maneiro, o que significa? Não tem um significado para o quadro, entendeu? Me explica aí, né? Ou então a galera que fazia o quadro colava um cartaz explicando, tá? O quadro não requer explicação. O quadro é uma experiência visual. Você olha o quadro e sente o prazer de ver o quadro. Como eu falei, dança para os olhos. Da mesma forma que você escuta uma música, você pega uma música instrumental, aí você não vai dizer, mas e aí, o que significa? É uma experiência. Você não vai para uma experiência gastronômica, come lá um doce gostoso, mas e aí, o que significa? Não, é uma experiência, tá? Não tem isso claro na cabeça. Não estou dizendo ilustração, concept, estou falando quadro, que você tem um compromisso só com arte, não com mercado, não com produto. Quando a gente vai fazer ilustração e concept, é uma pegada um pouco mais diferente por conta dessa nosso compromisso com o produto final, tá? Mas eu acho que a gente deve usar o máximo da nossa liberdade artística, principalmente para a galera que não tá fazendo para um produto real. Então, se você é o dono do seu quadro nesse momento, então seja artista ao máximo que você quiser. Tá? Na frente, lá na sua carreira, você sente falta disso. Tá? Porque você acaba tendo outros compromissos. Então, a gente sempre trabalha compromissos com a imagem, tá? Que eu tô falando, não é compromisso na vida, não. A minha imagem é compromissada com uma série de outras coisas além da beleza. E quando eu sou pintor, só pintor, o meu único compromisso é a beleza, entendeu? Então, é claro, quando eu faço concept, faço ilustração, eu sempre tento trazer o maior teor artístico para os meus concepts e ilustrações possível, dentro das restrições que eu tenho ali, tá? A gente sempre vai fazer isso. Mas quando você está fazendo um estudo, um trabalho pessoal, aí você é o dono do seu trabalho. E você escolhe com quem você quer se compromissar. O Pedro falou aqui, muito obrigado, Diego e Mari, tudo anotado. Show de bola, cara. Manda bala.